Renan. Então tá. Ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, o motivo dessa mudança, vamos dizer assim, Fernando, dias atrás, ligou para mim e falou assim: cara, eu estava lendo o livro do profeta Daniel e mexeu muito com o meu coração. Tá? Tu lembra uma pregação que você fez sobre o profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8? Que, aliás, fiz muito essa pregação. Muito. E Fernando falou assim: cara, eu acho que Daniel, a figura de Daniel, a postura de Daniel é para nós uma imagem, uma tipologia do que Deus quer conosco através do Quírios. Aí ele falou: você pode estudar isso, pode rezar isso, pode partilhar isso. Eu falei: posso, né? Dadas as minhas dificuldades, mas eu falei: posso. E assim, foi complicado para fazer essa parada, esse estudo. Mas à medida que eu parei, né, e depois eu me deparei aqui com um estudo legal de Daniel, muito bacana, peguei aqui, falei: não vou fazer nada em cima disso, né? Vou até usar algumas coisas do que eu encontrei, que eu achei fantástico. Mas eu queria colocar aqui e pedir ao Espírito Santo que nos desse muita inspiração, um olhar muito, muito inspirado e novo sobre a figura de Daniel, onde ele se encaixa, para a gente tentar, então, quem sabe até mergulhar. O que eu vou fazer é introduzir essa figura, essa meditação aqui, e eu tenho certeza que depois, cada um de nós aqui vai enriquecer isso ainda. Porque é tão rico, é tão profundo, que eu tenho certeza que eu não consegui abraçar todos os aspectos. Então acho que vai valer a pena todo mundo depois ir abraçando. Então eu queria que a gente pegasse aí o livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 seguintes. Daniel 1 seguintes. Diz assim. Todo mundo abrir aí a Sagrada Escritura. Eu tenho mais uma Bíblia ali, de repente alguém tiver, tá ali atrás, ó. Tem? Pode pegar no Evandro Jerusalém. Ok? Diz assim, olha: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe então Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo que Nabucodonosor transportou para a terra de Senaar, para o templo de seu Deus. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Asfenaz, ou Asfenaz em outras traduções, né? Para trazer-lhe jovens israelitas, oriundos de raça real ou de família nobre, isentos de qualquer defeito corporal, bem proporcionados, dotados de toda a espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem nos serviços do Palácio Real. Deveria ser ensinado a eles a literatura e a língua dos caldeus.
o rei destinou-lhes uma provisão cotidiana, retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles deveria durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Entre eles encontravam-se alguns judeus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes: a Daniel, o de Baltazar; a Ananias, o de Sidraque; a Misael, de Misaque; e a Azarias, Abdena. Daniel tomou a resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster. Este, graças a Deus, tomado de benevolência para com Daniel, atendeu de boa vontade, mas disse-lhe: temo que o rei, meu senhor, que estabeleceu a vossa alimentação e vossa bebida, venha a notar vossas fisionomias mais abatidas do que as dos outros jovens de vossa idade, e que por vossa causa eu me exponha a uma repreensão de parte do rei. Mas Daniel disse ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado o cuidado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: rogo-te, faz uma experiência de 10 dias com teus servos, que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois, então, compararás os nossos semblantes com os dos jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real, e farás com teus servos segundo o que terás observado. O dispenseiro concordou com essa proposta e os submeteu à prova durante 10 dias. No final desse prazo, averiguou-se que tinham a melhor aparência e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias da mesa real. Em consequência disso, o dispenseiro retirava os alimentos e o vinho que lhes eram destinados e mandava servir-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Daniel era particularmente entendido na interpretação de visões e sonhos. Ao fim do prazo fixado pelo rei para a apresentação, o chefe dos eunucos introduziu-os na presença de Nabucodonosor, o qual palestrou com eles. Entre todos os jovens, nenhum houve que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, entraram eles a serviço do rei. Em qualquer negócio que necessitasse de sabedoria e sutileza, e que o rei os consultasse, este achava-os 10 vezes superiores a todos os escribas e mágicos do reino. Assim viveu Daniel até o 1º ano do reinado de Ciro. Palavra do Senhor. Em primeiro lugar, que eu gostaria de destacar para a gente, Daniel é uma figura interessante porque ele vive num momento de mudanças de cultura, de império, de poder. Ele conseguiu viver em 70 anos 3 reinados, 3 grandes impérios. 3 mudanças radicais na história da humanidade. Né? Ele é capturado em 605 a.C. É ali que escolhem ele, que é interessante porque Nabucodonosor, ele era, o pai de Nabucodonosor reinava na Babilônia, e Nabucodonosor era o grande comandante dos exércitos. Eles derrotaram o império dominante daquela época. Logo depois disso, o Egito se levantou contra eles. Nabucodonosor lutou contra o Egito, esmagou o Egito, e essa fuga do Egito de Nabucodonosor o levou pela estrada de Judá até Jerusalém. Então ele vence o Egito, ele se torna, de fato, o grande império.
E quando ele chega em Judá, enquanto ele chega ali nessa região de Judá e Jerusalém, ele recebe a notícia que o pai dele morreu. Então ele tem uma grande vitória e ao mesmo tempo muda a figura dele, porque agora ele tem que assumir o reino. Um reino que ele mesmo estava conquistando. Percebe-se que Nabucodonosor, apesar de ser excêntrico, a história mostra isso, ele era um cara muito inteligente. Era hábil nas armas, era um militar, era um rei, era um cara que merece um estudo à parte, inclusive. O que ele faz com esses jovens é algo que tem que chamar a nossa atenção. Ele pede que se escolha ali, naquele local, alguns jovens, os principais, filhos de nobres, filhos de reis. A descrição que ele usa aqui é importantíssima, tá? A descrição que ele usa aqui, ó, versículo 3, seguinte, tu acompanha lá. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, as fenês, para trazer-lhe jovens israelitas oriundos de raça real ou de família nobre, isentos, aí começa uma série de qualidades, né? Isentos de qualquer defeito corporal, bem proporcionados, fortes, né? São aptos, inclusive para a guerra, que era a principal característica do homem na época, né? Ele tinha que ser apto para a guerra. Dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos para ingressarem nos serviços do Palácio Real. E deveria ser ensinados então a eles a literatura, a língua dos caldeus, isso é, a cultura. Não é qualquer um que ele escolhe. Escolhe alguém, ou escolhe pessoas que já tenham dentro de si conteúdo. Pessoas que têm uma visão. Pessoas das quais ele vai poder extrair o melhor. Ele quer o melhor do lado dele. E acho isso interessante. Ele faz essa leitura. É aí que entra Daniel. Depois a gente vai mergulhar um pouquinho mais nessas características de Daniel. Mas eu acho interessante é que Daniel vai, né? Não se sabe ao certo o número de judeus que foram levados. Não sabe-se quantos foram, mas destacam-se os 4. Daniel e mais os 3 jovens que depois iriam para a fornalha. E eles vão caminhar juntos, né? Eles vão formar uma comunidade, esses 4. Muito, muito forte, imprescindível. Agora, Nabucodonosor, então, em 605, ele vai lá e ele já mostra o seu domínio. Em 597, ele volta lá em Judá, em Jerusalém. Aí é o momento que o profeta Ezequiel, que eles são contemporâneos. Daniel, Ezequiel e Jeremias são contemporâneos. Então, Daniel vem primeiro para a Babilônia, mas vem para o Palácio Real. Ezequiel vem também para a Babilônia, exilado, mas ele vai ficar junto com os exilados. Não se sabe exatamente se eles chegaram a ter um encontro entre eles. Se narra isso, mas um cita o outro, inclusive. Ezequiel, no seu livro, cita Daniel. Uma coisa bem interessante, bem bacana de estudar. E Jeremias fica com o resto, em Jerusalém. Né? E aí vem todas as lamentações, porque no ano de 587 é a devastação de Jerusalém. É onde quebra tudo, é onde eles destroem tudo, e a situação fica crítica, né? Caótica. Chama a atenção aqui essa atitude de Nabucodonosor entrar no sagrado, no templo, no principal, no coração do povo, que é o seu templo, a sua fé, a sua religião, tirar os vasos sagrados, levar para a Babilônia e introduzir os vasos sagrados no templo do seu Deus. Aliás, era uma característica dos babilônios. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem quando Daniel, Ananias, Azarias e Misael chegam lá, eles trocam também o nome deles. Né? É até legal, vou pegar aqui o significado do nome deles, que é interessante a forma como Nabucodonosor troca. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. E aí ele foi batizado, né, como Baltazar ou Beltesazar, chama-se um servo de Bel, ou um servo de Baal.
como queiram, né? Aí vai um servo de Baal, ele troca. Ananias, o significado do Senhor é bondoso. E aí o nome de Ananias vira Sadraque ou Sidraque, cujo significado é inspirado pelo Deus Sol. Misael, o significado é quem é o que Deus é. E aí o nome que ele recebe é Mesaque, ou Misaque, ou Midraque, né? Como queira, vai das traduções. Quem é o que Deus Lua é. Olha que interessante, né? O nome dele é quem é o que Deus é. Aí ele recebe um outro nome que é quem é o que o Deus Lua é. E Azarias significa o Senhor ajuda, e ele recebeu o nome de Abdenago, que é o servo de Nebo, né? Segundo esse estudo. Troca, impõe uma cultura, dá uma nova identidade. Ele pode fazer isso? Pode, fez. Mas o interessante é, pode-se tirar tudo de um homem, mas não se tira o coração dele. Não se tira a sua missão. Não se tira a sua fé. E é por isso que o versículo chave para mim de todo o livro de Daniel é o 8. Foi tirado tudo, foi tirado os vasos sagrados. O que é o tirar o vaso sagrado, né? É retirar a fé, retirar os valores. Para mim, é retirar a alma. E nós estamos vivendo num momento histórico, né, esse contemporâneo, que é isso. Eu queria, a gente partilhava, o Fernando trouxe uma visão de dentro da igreja, né, que às vezes a igreja também tem perdido os seus valores sagrados, a gente percebe isso, né, às vezes a pessoa está muito mais para o social, às vezes as pessoas não têm mais aquele respeito, o amor para a liturgia, né, essas coisas que vão, essa dessacralização. A gente falou muito em dessacralização em 10 anos atrás, mas a gente falava isso estudando Nova Era, vocês lembram disso? E todo mundo tinha um medo, e o medo maior era o seguinte, era tirar o Santíssimo Sacramento do centro do altar, lembra disso, Luciano? E era colocar ao lado, porque o Santíssimo não podia ficar no centro, e aí era uma revolta. Lembra desses estudos que chegamos a fazer? Porque isso era a dessacralização, e para mim a dessacralização é muito mais profundo, não que isso talvez não seja, mas é esvaziar o sagrado. Isso para dentro da igreja vale uma leitura interessante, mas a minha leitura é extra. A minha leitura é o que o mundo, o que o secularismo, o que o racionalismo, né? O que as novas ideologias, as neo-ideologias atuais, estão fazendo nos bastidores da política, da economia, dos estudos, das academias, ao ponto de conseguir tirar os valores, os vasos sagrados que foram depositados dentro de nós, na nossa vida, nas nossas famílias, que é o valor cristão, que era a base de tudo, e eu acho que o Fernando vai entrar nisso com o Quírios, né? Que é a base, por exemplo, da Europa cristã, né? Daquilo que a gente recebeu dos gregos, daquilo que a gente recebeu dos romanos, né? Que é aquilo que a gente recebeu, que dá base, que dá sustentação, que nos elevou ao sagrado. Hoje não, hoje há um saque completo do sagrado, né? A gente está vendo aí esse grupo terrorista, fugiu o nome, Estado Islâmico, é uma tradução fiel do que é retirar o sagrado. Eles estão derrubando, inclusive, né? Quebrando todos os templos sagrados da história da humanidade. Esse é um ponto, esse é um aspecto, né, do Islã. O Islã, o lado extremo do Islã. Aí a gente vai ver as outras ideologias dominantes e reinantes neste momento, né, o novo marxismo cultural, essas coisas todas que estão aí, que a gente não vou entrar no mérito dessa questão agora, mas a gente não pode negar. Que ao mesmo tempo querem mudar a nossa identidade. Nós estamos vivendo um momento de mudanças no mundo muito rápidas. E o interessante é que Daniel se encaixa justamente aqui, na minha opinião. Ele é um cara que sai da terra dele, vai para a terra da Babilônia, entendeu? E lá na Babilônia, ele tem que tomar uma decisão muito radical. E ele toma. Ele toma. Ele é introduzido lá, entre os principais, chega o chefe dos eunucos, e dá a letra para todos eles. Olha, é o seguinte, a partir de hoje vocês vão comer
da mesa do rei. Então tudo que vem da mesa do rei, porque eram nobres, eram pessoas escolhidas, era de estirpe, então vocês vão comer da comida real. Nós não sabemos ao certo, não se sabe ao certo, o porquê que Daniel não queria comer daquela comida. Eu tenho para comigo que a comida que era a comida do rei era a primeira ofertada aos ídolos. Né? Acredita-se também que a carne que era oferecida pelo rei poderia ser carne impura, né? De animais impuros como porco, por exemplo, ou carnes com sangue, que é tudo muito legítimo dentro dessa cultura dele, talvez por ele não querer comer. Mas para mim, a comida que era oferecida a eles tinha sido primeiro oferecida aos ídolos. A grande dinâmica do livro de Daniel o tema principal desse livro é que o reino de Deus está acima do reino dos homens. Deus deixa os homens reinar, mas ele nunca perde o controle da história. E essa vai ser a tônica de tudo que Daniel vai falar para os reis. Gente, são 3 reis, 3 reinados. Sabe o que é o cara viver em 3 reinados? Daqui a pouco ele está com Nabucodonosor, um rei excêntrico, maluco, que quer matar todo mundo a toda hora. Daqui a pouco cai Nabucodonosor, vem o rei Dário, né? Cai Dário, vem o Ciro. E daí Ciro é o grande rei que vai abrir de novo, né? O espaço para o povo de Israel. Aí vai entrar a história de Esdras e de Neemias. Aí a história fica fantástica, até me arrepia. Verdade, né? Fica fantástico, porque é o seguinte: o templo é saqueado, o povo é arrebentado, é tirado tudo deles, tudo é quebrado, são humilhados, exilados, 70 anos de muita coisa, de muita luta, até que Deus levanta o rei Ciro, né? E depois ele pede para Zorobabel ir primeiro. Aí primeiro vai reconstruir o templo mais sagrado. Já começa a trabalhar os fundamentos do templo. Depois vão se reconstituindo primeiro a palavra. Depois vem a reconstrução do muro, que aí é fantástico, né? Aquela guerra para construir o muro novamente. Mas por que eu estou entrando nesse contexto? Porque tudo isso depende de Daniel. Tudo isso só foi possível porque Deus sustentou Daniel e mais esses 3 jovens naquele tempo. Um homem que não abriu mão da sua fé. Pode ter dado para ele um outro nome, pode ter dado para ele outros significados, podem ter feito muitas coisas para ele, mas a sua resolução, a sua entrega total ao conhecimento de Deus, foi algo extraordinário e Deus o honrou nesse sentido. Esse capítulo 1, versículo 8, Daniel resolveu em seu coração que não iria se contaminar com aquela comida. É uma palavra que me toma. Resolver, ser resoluto, ser firme. Não tem, na minha opinião, como Deus fazer a obra em nós e naquilo que Ele quer para nós daqui em diante, se nós não nos resolvermos. Sermos resolutos. E ser resoluto aqui eu quero, aí entra a palavra muito bem colocada na oração, essa intimidade com Deus. Esse caminho escuro que eu resolvo trilhar, eu não sei muito bem, aliás, eu sei nada do que está escuro, mas é bonito o que Deus falou para a gente, assim. Nós vamos caminhando. Ele não acende a luz primeiro. Primeiro a gente caminha, depois a tocha se acende. Mas para caminhar tem que resolver, tem que ser resoluto. A gente vai ter que fazer uma opção de vida bem clara hoje para a proposta que Deus tem para nós. Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa resolução? É não se contaminar. E claro, né, gente? Eu estou falando com pessoas aqui que têm uma bagagem tremenda de vida. Não se contaminar aqui é muito além daquilo que a gente viveu. A gente está falando de contaminação cultural, a gente está, claro, de espiritual também, evidentemente. Primeiro tudo, eu só não quero chover no molhado numa coisa que a gente já sabe, né? Contaminações espirituais, essa coisa a gente sabe bem, sabe quanto a gente tem que cuidar. Mas eu estou falando de contaminação ideológica, contaminação cultural.
sabe? A contaminação relativista desse mundo. E fundamentalista também, porque a gente está vivendo hoje um fundamentalismo esquerda, um fundamentalismo da direita e um fundamentalismo relativista, que não quer saber também nada. Tudo é isso, tudo é bom, tudo é beleza, tudo é Deus, tudo... E vou dizer para você, nós vamos precisar estudar muito para não nos contaminarmos com essas iguarias que o mundo está dando, esses alimentos que os reis estão colocando agora na nossa mesa, nos nossos livros, nas nossas faculdades, estão colocando na nossa TV, estão colocando nas nossas músicas, estão colocando nos nossos filmes. Tudo está permeado dessa cultura. Nós adoramos ver filme. Eu não sei você, mas eu adoro ver filme. Mas eu fico, mais que eu gosto de ver filmes, eu fico percebendo e tentando ver que tipo de doutrinação os caras estão fazendo com uma fala, com um personagem. E, gente, a gente consegue perceber, né? A gente só não vai cair no extremismo de dizer, não vamos assistir o filme, essas coisas. Não, pelo contrário, nós vamos assistir, porque nós precisamos entender o que tem dentro do outro lado lá. Aliás, aqui que entra o sentinela da manhã. O que é o sentinela da manhã? O que é o sentinela? Oi, aqui, beleza? Mais pertinho? Então tá bom. O que é o sentinela da manhã? Diz a palavra que o sentinela é aquele que fica lá no posto, né? no muro, uma visão privilegiada, e é um cara que conhece tanto o inimigo, ele conhece tanto o inimigo, que pelo trotar do cavalo, ele sabe. Quem vem é o inimigo. Aí ele toca a trombeta. Quem vem é o amigo, pode abrir, o rei pode receber. Mas como é que eu conheço o inimigo? Eu estudo. Aqui entra João Paulo II. Ninguém estudou mais comunismo e socialismo do que João Paulo II. Por que ele era invencível no seu discurso? Porque ele entrava dentro do comunismo, ele entrava dentro da cultura. Aliás, a cultura entrou dentro do país dele. A cultura permeou as academias deles. E eles viveram uma Babilônia extrema. Mas o que ele fez? Ele entrou lá dentro, sem redundâncias. Entrou, absorveu, encontrou os furos do messianismo marxista, comunista, socialista, encontrou. E ele, com o evangelho, e aqui é a nossa resolução, com o mais puro evangelho, nas suas homilias, nos seus escritos, nos seus teatros, nas suas confissões, dava as respostas que aquela cultura ou aquela ideologia não conseguia responder. Ele, com o evangelho, fazia isso. E o fez durante todo o seu papado, inclusive. É essa resolução, para mim, na minha visão, do que eu estudei até agora, por isso que eu quero que vocês estejam bem abertos, que nós precisamos ter. Nós também vivemos essa Babilônia, nós também estamos no meio do vulco-vulco. E precisamos estar bem resolvidos, bem doutrinados, bem focados. Aonde é que nós queremos colocar a nossa confiança? Diz a palavra, isso chama muito, muito bonito, esse desafio que Daniel faz, né? Primeiro que ele consegue ganhar a simpatia do chefe dos eunucos, isso também me toca. Porque o nosso jeito, nosso modo de viver, precisa ser um modo de viver, e aí a gente falava isso ontem à noite, que cativa as pessoas. Nós precisamos ter um modo de viver, né, e somos chamados a isso nesse mundo, nesse tempo, ter um modo de viver que cative. O chefe do eunuco colocou a própria vida dele em risco. Se o rei descobrisse, o rei era excêntrico, se o rei descobrisse que os caras não estavam comendo a comida que ele manda, ele perdia a vida. Ele colocou a vida dele em risco por eles. Por que ele fez isso? Ele não precisava ter feito isso. Passar esse risco todo. O que havia em Daniel e nesses outros 3 jovens que foi capaz de tocar o coração daquele homem de tal forma que ele colocasse sua própria cabeça a prêmio por uma coisa que parecia maluca? Não, me traz legume e água. Não, fosse outro, fazia, meu amigo, aqui quem manda somos nós, é como que tiver. Não, vamos fazer essa proposta. Fez esta proposta, uma proposta
que aqui na tradução que eu faço para os dias de hoje é voltar para o essencial. Comer legume e tomar água, nesse sentido, para mim, é buscar as coisas mais simples do Evangelho. As mais simples da nossa fé cristã. É voltar ao elemento fundamental dos sacramentos. Sabe? A nossa piedade verdadeira. Aquele momento nosso que a gente não abre mão da adoração a Jesus Eucarístico. Aquele momento nosso, da nossa devoção fortíssima a Nossa Senhora. O nosso estudo sagrado das Escrituras. Essas coisas, para mim, essa leitura que eu fiz. Os elementos mais simples. Essa comida, o que é legume? Legume é simples, em vista de carne, de iguarias, de outra, legume é simples, água. O que é a Eucaristia? Pão. Vinho. Que também era muito simples. Jesus pegou o que é mais simples para transformar no próprio corpo dele. Nós devemos voltar a isso. Nós devemos ser mais sóbrios na minha leitura. Voltarmos ao nosso coração a esse ponto. E isso é que vai nos tornar vistosos. Eu lembrei muito dessa passagem aqui, um dia que a Andréia falou para mim que o motorista chegou, o motorista lá passou lá e disse: "Ei, Andréia, você tá bonita, tá vistosa, hein?" Não lembra dessa passagem? Lembrei disso, porque os jovens, apesar de... Exatamente, mas ele quis dizer isso naquela época. O que eu quero dizer é o seguinte, brincadeiras à parte, eles estavam com um semblante, um físico, um porte que impressionou o rei. A palavra nos dá isso. Nós estamos vivendo, eu não sei vocês, eu, nesse momento da minha vida, me sinto apático. Caminho na fé, mas eu me sinto tanto quanto apático. Das correrias, dos cansaços, sabe? Não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. E por vezes me pego, sim, triste. Às vezes frustrado com algumas coisas que eu daí projeto na igreja, projeto na renovação, projeto nos irmãos, projeto, né? Algumas coisas têm até razão, são lícitas, projetar porque aconteceram. Mas hoje, na minha vida, na minha história, eu não posso mais viver disso. Não quero mais viver disso. Eu quero isso aqui. Eu quero ser vistoso aos olhos de Deus. Está rindo, né, Fernando? Fernando está bem vistoso, vocês não perceberam. Eu quero que a minha vida aí é bem isso, né? Irradie. Eu quero que a minha vida irradie, eu quero ser feliz. Eu quero que a felicidade de Cristo em mim brilhe. Eu não quero viver um evangelho de peso, de medo, de obrigação. Eu quero viver um evangelho de experiência, de intimidade, resultado do amor que Deus tem por mim. O evangelho é isso. Por que eu vivo o evangelho? O evangelho tem que ser o resultado do mais poderoso amor que Deus tem por mim. Essa experiência. É só ela que vai me levar para frente, só ela que vai me fazer ler, só ela que vai me fazer rezar, só ela que vai me fazer jejuar, só ela que vai me fazer apropriar das obrigações da vida cristã. Se eu não tiver o resultado desse amor de Deus em mim, tudo vai ser pesado, cansativo, chato, enfadonho, e eu não vou mais cumprir com as minhas obrigações cristãs. A verdade é essa. Então eu quero para a minha vida, e a leitura de Daniel, mais uma vez, me tocou nesse sentido, eu preciso voltar para o simples, eu preciso voltar a ter isso para poder ter força pelo que vem para frente, porque a vida de Daniel, embora Deus tenha o abençoado, foi só uma vida de perseguições. A todos os momentos ele é perseguido, a morte sempre está na vida dele, até o momento que ele é jogado na cova dos leões, né? E isso é importante. Nós também, gente. Eu não tenho dúvida, a gente está vivendo um momento histórico que a nossa postura hoje é uma afronta para a sociedade atual. A sociedade atual não quer que a gente viva o cristianismo. O cristianismo, para eles, virou um perigo.
Eu não tenho dúvida disso. Né? Cada um de nós aqui trabalhamos nos mais diversos ambientes. Ser cristão no seu ambiente de trabalho é fácil? No meu não é. Né? Trabalho. O Marcos também trabalha na minha área. Não é fácil ser cristão na minha área. Ser coerente, ser justo, ser honesto. Não é fácil. Na tua área, Marcos, na vida política, vida pública, tá fácil ser cristão lá? Não é? A faca está no pescoço sempre. Porque você é confrontado. Você é convidado hoje a participar de coisas inescrupulosas. A gente está vendo aí no país como é que a coisa está. E assim, se a gente fosse pegar cada área, cada setor da nossa vida. Mas o fato é que Deus está nos chamando para uma consagração. Consagrado é separado para o sagrado. Né? Estamos chamados para isso. E precisamos nos resolver nesse sentido. O capítulo 2... O capítulo 2, que é para mim o coração desse livro, ele diz assim, vamos ler algumas partes aqui só para a gente entender. O capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram a tal ponto o espírito que perdeu o sono. Então ele mandou chamar os escribas, os mágicos, os feiticeiros, os caldeus, para lhe fazerem a interpretação. Estes vieram apresentar-se diante do rei. Aí, não vou pegar aqui o pormenor porque o capítulo é grande, mas ele diz o seguinte, eu tive tive um sonho que me perturbou. E eu preciso de alguém que interprete. Aí o pessoal começa a dizer, não, então conta pra gente, rei, qual foi o seu sonho? Não. Se vocês são capazes de interpretar, então vocês são capazes de dizer o que eu sonhei. E eles ficam todos confusos, imagina. Né? Não, se vocês não fizerem isso, eu vou matar todo mundo. Já começa. Morre todo mundo aqui. Aí todo mundo ficou apavorado. Aí um dos sábios diz assim, rei, mas olha, o que o senhor está propondo é uma coisa que não tem cabimento. Não existe alguém que vai dizer o que o senhor sonhou. Não existe Deus, eles falam isso, não existe Deus, os sábios que são capazes de revelar isso no teu coração. Aí o que o rei faz? Fica irado e decreta a morte de todo mundo. E aí é o momento que vão buscar Daniel e os seus para matá-los. Daniel então pede pro responsável um tempo. Fala, peça ao rei um tempo. E o tempo foi concedido. Daniel então reúne os seus 3 amigos. E aqui é o sentido pleno da comunidade, né? Ele não faz sozinho. É um homem sábio. Não tem a solução sozinho. Na hora de rezar, não reza sozinho. E sabe que a sua confiança, a sua dependência é toda em Deus. Oram. E pedem a Deus que revele. E ali no versículo 19, capítulo 2, 19, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, diz assim: o mistério foi então revelado a Daniel em uma visão noturna, pelo que, bendizendo o Deus dos céus, Daniel expressou-se como segue. Olha que bonita é a oração de Daniel. Vou sentar aqui para ler para vocês. Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque a ele pertencem a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. É ele quem depõe os reis e os enaltece. É ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. É ele quem revela os profundos e secretos mistérios, quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Ó Deus de meus pais, eu vos exalto e vos louvo, porque vós me destes a prudência e a força, e porque vós nos manifestastes o que vos pedimos, revelando-nos o sonho do rei. Aí vem o versículo 26. O rei dirigiu a palavra a Daniel, que tinha o cognome de Baltazar.
És realmente capaz, disse-lhe, de desvendar-me o sonho que tive e fornecer-me a interpretação? O mistério cuja revelação o rei pede, respondeu Daniel. Nem os sábios, olha que interessante, nem os sábios, nem os mágicos, nem os feiticeiros, nem os astrólogos são capazes de revelar-vos. Mas no céu, ele está falando na frente do rei, mas no céu existe um Deus que desvenda os mistérios, o qual quis revelar ao rei Nabucodonosor o que deve suceder no decorrer dos tempos. Eis, portanto, o teu sonho e as visões que se apresentaram ao teu espírito quando estavas em teu leito. Senhor, os pensamentos que vieram ao teu espírito enquanto estavas no teu leito são as previsões do futuro. Aquele que revela os mistérios mostrou-te o futuro. Quanto a mim, esse mistério me foi desvendado. Não é que haja mais sabedoria em mim do que nos outros homens, mas para eu dar ao rei a interpretação a fim de que se faça luz nos pensamentos do teu coração. Senhor, contemplavas, e eis que uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. A sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra deslocou-se da montanha sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas. E como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Eis o sonho. Bom, em primeiro lugar, a forma como a sabedoria, a eloquência de falar com aquele que não é da sua cultura ou não é da sua fé, não tem arrogância. Talvez esse seja um dos piores problemas hoje de muitos cristãos, arrogantes, donos da verdade. Nós sabemos quem é a verdade. Sabemos que ela é absoluta, ela não é relativa. Porém, nós temos que aprender a falar. Eu peço muito a Deus que em tudo desse tempo que Ele está nos dando aqui, que a gente aprenda a ser arauto no mundo. Uma coisa é a gente pregar no grupo de oração, falar entre nós. Agora, uma coisa é a gente aprender a falar de um modo que o coração do mundo entenda o recado. Né? Entenda. E a humildade de Daniel na frente de Nabucodonosor é uma coisa impressionante. Ele diz, olha, rei, ninguém aqui, o senhor ia matar todo mundo, mas ninguém realmente aqui, nem eu, tínhamos a capacidade de revelar o teu sonho. Mas eu quero te dizer que existe um Deus lá no céu, que sonda tudo, que conhece tudo, que passa de reino em reino. É interessante que ele fala na oração dele, tu és Deus de eternidade e eternidade. O Senhor sonda o coração dos reis, tudo passa. A tua glória não passa, o teu poder não passa, o Senhor não passa. Esse Deus, ó rei, revelou-te. O Senhor é um grande rei, e Ele quis falar com você, e Ele falou com você. E Ele deu a conhecer, não a mim, porque eu sou melhor do que os outros amigos que estão aqui. Isso é bonito. Ele podia falar assim, olha, meu Deus, como muitos argumentam hoje, né? Principalmente o protestantismo tem isso. O meu Deus é um Deus, o meu Deus é arrogância pura. Olha, eu tenho um Deus que Ele pode tudo, Ele ama a todos. Mas eu quero dizer que nenhum de nós aqui poderíamos fazer isso. Nenhum de nós. Mas esse Deus que é bondoso, misericordioso, quis falar com você. E não foi dado a mim porque eu sou melhor do que os meus amigos que estão aqui. Foi dado a mim porque eu pedi a Deus. E Ele teve misericórdia. E Ele fala. E aí Ele conta o sonho. E aí o sonho tem a ver conosco. E esse é o grande... Porque o livro de Daniel, como vocês já sabem, né, é o Apocalipse do Antigo Testamento.
né? Até o capítulo 6 é uma história. Do capítulo 7 até o 12, ao final, é só Apocalipse. O bicho vai pegar. Mas o grande sonho é aqui, né? Cabeça de ouro, peito, né? Toda essa alegoria significam cada um, evidentemente, os reinos. O reino de Nabucodonosor, depois o reino de Dário, depois o reino de Ciro. E os pés era Roma. Um grande reino, que ia sustentar tudo isso, que viria, mas que não teria, que teria uma instabilidade. E Roma foi assim, sempre instável, né? Apesar de ter dado o legado do direito, mas foi sempre um reino instável, até o dia em que viesse a pedra, que nós chamamos de pedra angular. Que rolou, diz Daniel, rolou sem mão alguma. Porque quem ia rolar essa pedra era Deus. Só que ninguém imaginava que era o próprio Filho de Deus. A própria pedra. O Verbo encarnado. Que viria nos tempos de Roma. No coração do Império Romano. E abalou a estrutura da humanidade. Mudou a cultura. Nós temos tudo novo. Mudou-se os tempos. Há um antes e um depois da pedra, que derrubou todo o contexto antigo da história. E o seu reino não terá fim. Aí a gente podia ir longe aqui. O reino de Cristo não tem fim. A pedra se tornou uma grande montanha. A gente pode falar que a grande montanha na liturgia é o Monte Sião, e o grande Monte Sião é a igreja. E a igreja hoje é essa pedra angular que Cristo disse para Pedro: você é a pedra. E todo mundo vai bater nessa pedra. E continuam batendo nessa pedra. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra essa pedra. Veja, essa é a grande profecia de Daniel. Desse reino não tem fim. Nós estamos completamente no centro dessa profecia. Nós estamos completamente dentro dessa profecia. O Kyrios hoje, que a gente está aqui debatendo, no meu coração, já abro para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui é vontade divina. E vou dizer, nós somos convidados. Não sei como é que Deus vai fazer isso. Nós estamos sendo convidados a fazer parte de um trabalho que vai atingir em cheio o coração da igreja no mundo. Pô, você pode ser ousado, você pode ser louco, pode ser... Gente, eu não tenho dúvida. Que bom que isso vai ficar gravado. Eu não tenho dúvida. Vai depender do nosso coração resoluto. Vai depender da nossa consagração, do nosso empenho. Vai depender da gente poder ser manso ao permitir que Deus faça a gente trilhar esse caminho escuro. Mas uma coisa arde no meu coração. Não é à toa que esse livro de Daniel caiu nesse momento de início de trabalho. É um roteiro. É uma tipologia. O Fernando gosta muito disso. É uma tipologia. É um arquétipo, uma maquete. Gosto mais desse termo. Maquete. Nós estamos vivendo... Daniel é uma maquete daquilo que nós vamos viver agora. E a profecia de Daniel, com essa pedra, com essa derrubada dos reinos, ela é fundamental para a nossa vida hoje, porque nós somos essa pedra. Nós fazemos parte dessa pedra. Nós somos pedras vivas, diz o Novo Testamento. Vocês são as pedras vivas, fundadas nessa pedra angular, que vão bater de todos os jeitos, de dentro da igreja, de fora da igreja, mas ninguém vai arrebentar essa pedra. Porque essa pedra tem um reino que não tem fim. Porque ela é Cristo. Só que agora nós estamos chamados a viver esse contexto todo. Essa vida toda de consagração ao Evangelho, vamos dizer assim. Então, eu encerro aqui. Era isso que eu queria partilhar. Tem muita coisa, né? O fato de Daniel, por exemplo, a oração de Daniel, de manhã, de meio-dia, à tarde, a forma de Daniel com Dário, com Ciro, essas coisas todas, eu acho que vale a pena a gente estudar daqui para frente. Entendeu? Não vou me aprofundar para não alongar, eu acho que tem algo para vir aí adiante. Mas eu só queria que essa palavra, de certa forma, mexesse um pouco com a gente. Que o Espírito Santo produza mais no nosso coração. Amém? Amém.